Oi pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Instituto Esmal. Eu sou a Camila, instrutora formada da Escola Sacra Metatron de Amor e Luz. E nessa semana do Dia dos Namorados, a gente quer trazer um pouquinho para vocês sobre porque muitas vezes, nós sofremos tanto com os relacionamentos. Muitas vezes as pessoas têm alguma dificuldade numa relação, acaba terminando e atrai pessoas, às vezes no mesmo padrão, às vezes as situações mudam, mas o problema principal acaba sempre aparecendo ali de novo, sendo alguma questão meio recorrente. Então, o porquê de tudo isso, né? Então, o porquê de muitas vezes estar sempre sofrendo, sempre tendo dificuldades nos relacionamentos. E para isso, a gente quer falar um pouquinho sobre o que nós nutrimos dentro de nós e o que nós encontramos fora. Como que funciona essa relação? Os relacionamentos são como espelhos, então nós enxergamos fora o que incomoda e muitas vezes não estamos trabalhando dentro de nós. E conforme nós vamos, através do autoconhecimento, do despertar da consciência, olhando para essas situações que muitas vezes nós nem enxergávamos que estão dentro de nós, isso vai se transformando, vai transmutando, vai lapidando, vamos melhorando, essa questão interna, e isso transborda para fora, Então aí a gente não vai mais projetar no outro as questões que eram nossas. Então tudo começa a fluir, tudo começa a melhorar como um todo, em todos os relacionamentos. Não só os amorosos, como os outros tipos de relacionamento, como familiares, pais, mães, amigos e relacionamentos profissionais, pois todos somos almas interagindo energeticamente. Então, sempre que nós estamos num relacionamento, estamos buscando, encontrar alguém para termos um relacionamento, sendo amoroso ou em outros tipos de relacionamento, esse daqui vale para tudo, tem uma questão muito importante, que às vezes nós procuramos fora algo que idealizamos, mas não estamos nutrindo dentro para que seja recíproco, para que nós atraímos o que estamos ali nutrindo dentro de nós. Então, para que a gente tenha um relacionamento leve, feliz, tranquilo, nós temos que ter responsabilidade primeiro com nós mesmos e termos o auto-amor. Então, nutrir, com carinho, com respeito, respeitando as nossas escolhas, respeitando os nossos padrões, nos conhecendo, nos transformando, nos lapidando. Então, conforme vamos melhorando essa energia interna, isso vai ajudar muito a atrair relacionamentos que estejam de acordo com essa energia que estamos nutrindo, que estamos transbordando para o mundo. Então, nesse ponto, nós estamos falando que vamos atrair o que nós nutrimos por nós, Então, se estamos nos amando, tendo momentos de leveza, não nos cobrando tanto, Deixando a vida mais leve, nos conhecendo, nos lapidando, nós vamos encontrar fora esse tipo de energia, esse tipo de pessoas para a nossa vida. Então, esse é um ponto muito legal, que é da atração de energias similares. Agora tem um segundo ponto que é muito interessante também, que aí tem aquela frase muito famosa, os opostos se atraem. Você já escutou essa frase? Então, nessa parte, temos realmente as questões opostas das energias. Você já escutou falar sobre polaridades? Polaridade feminina e polaridade masculina? Conta aqui nos comentários pra gente se você já escutou, se já tinha ouvido falar sobre esses termos. Isso é muito fundamental para que tenhamos relacionamentos saudáveis e deixamos de sofrer nos relacionamentos. Então, como alma que somos, todos nós, como seres espirituais, temos tanto a polaridade feminina quanto a masculina dentro de nós. E aí que vem a grande questão. Por estarmos manifestados aqui nessa realidade, nós temos que estar em harmonia com a polaridade que estamos representando aqui. Como no meu caso, nasci na polaridade feminina, tenho a polaridade masculina e feminina dentro de mim, e conforme o desenvolvimento espiritual, o autoconhecimento, todo esse processo de lapidação, de purificação, vai sendo possível harmonizar essas duas polaridades internamente. Mas aqui, nessa realidade que estamos manifestados, é muito importante eu estar desenvolvendo, estar em harmonia com a minha polaridade feminina, para que eu possa atrair a polaridade masculina, tendo assim um relacionamento saudável. E esse processo das polaridades é muito sutil. Muitas vezes nós nem percebemos que, por exemplo, eu, como estou manifestada na polaridade feminina,
posso muitas vezes estar com a polaridade masculina mais ativa dentro de mim. Então, às vezes, em alguns comportamentos, nós vamos nutrindo isso e ativando mais o masculino. Quando você faz essa inversão de polaridades, pode ter muitas desarmonias, né, dentro do relacionamento amoroso. Então, em relação às polaridades e os relacionamentos saudáveis, né, o que a gente pode trazer aí para podermos ter uma reflexão sobre isso? Dando uma pequena introduçãozinha sobre as polaridades, dentro de um relacionamento, a polaridade feminina atrai a masculina e vice-versa. Então, por exemplo, um casal onde a mulher pode estar manifestando a polaridade masculina e o seu parceiro também está na masculina. Essas duas polaridades iguais, elas não vão se encaixar, por assim dizer. Elas vão ter desafios, podem trazer sofrimentos, embates, disputas, questões que não vão estar harmônicas, porque não está ali o feminino com o masculino com o feminino. Então, muitas vezes, através de alguns comportamentos, algumas situações que nós podemos observar em nós, podemos identificar se estamos projetando, manifestando a polaridade correta com que estamos manifestados aqui nessa realidade. Isso faz toda a diferença nos relacionamentos. Então, logo após a vinheta, o nosso querido instrutor Evandro vai estar contando um pouquinho mais com detalhes pra gente em relação à polaridade masculina. Fica com a gente. Oi, Camila. E aí, minha gente, vamos conversar sobre polaridades? Esse é um conceito que a Cabala traz para entender a natureza da nossa criação. Lá em Gênesis, quando Deus criou Adão, ele disse: "Não é bom que o homem fique sozinho." E assim criou Eva a partir de uma costela de Adão. Embora as polaridades masculina e feminina estejam presentes em cada um de nós, há uma preponderância da masculina no homem e da feminina na mulher. Quando exercemos o papel natural de cada polaridade, ela se torna equilibrada e assim vivemos de acordo com a nossa natureza. Mas quando não conseguimos, a polaridade se torna desequilibrada. Um exemplo de quando as polaridades ficam equilibradas está nas atividades relacionadas ao trabalho. É natural da polaridade masculina exercer o papel de provedor do lar, porque é da sua natureza a força, a coragem, a ação e a racionalidade para produzir os meios de sustentar a família, tornando-o assim cabeça do casal. E a mulher participa compondo a renda do casal e com condições de exercer em equilíbrio seu papel de nutrição do lar, pois também é da sua natureza oferecer afeto, acolhimento, sensibilidade e intuição para ser o amparo emocional da família. Um exemplo de quando as polaridades ficam desequilibradas aparece onde as mulheres buscam um protagonismo apoiadas em atributos da polaridade masculina, como a força, coragem e a ação, dando origem ao rótulo de mulheres fortes. Do lado masculino, o papel fica fragilizado desde criança, onde o menino cresce convivendo com as mulheres fortes da família e acaba se conformando com essa inversão de papéis. E mesmo quando tenta assumir e exercer o seu papel, tem dificuldades por encontrar esta resistência nas mulheres fortes com quem convive. E assim vive frustrado por não conseguir exercer a sua polaridade masculina. E como funciona a polaridade feminina, Camila? Muito bom, Evandro. Quanto exemplo, quanta informação bacana, muito legal. Dando um exemplo aqui em relação à polaridade feminina agora. Então, por exemplo, dentro de um casal, onde os dois não estão com as polaridades, sendo manifestadas da maneira adequada, vai estar trazendo ali alguns conflitos. Então, por exemplo, uma mulher que ela tá muito ali na liderança, muito na cobrança, tomando a frente ali de tudo, dentro do relacionamento, com uma postura mais, às vezes, autoritária, mandona, assim, muitas vezes vai estar causando ali conflitos, com o seu parceiro dentro de um relacionamento, e muitas vezes o homem pode começar a inverter sua polaridade e ir para uma polaridade mais feminina. Então, às vezes acontece, da mulher estar ali na posição, de mais autoritária, mais assertiva, e o homem acaba não tendo muito voz ativa no relacionamento,
algo parecido, né? Como também muitas vezes mulheres, né, que já cresceram assim com essas questões, com essas ideias de independência, né, muito fortes em si, pode naturalmente, né, repelir homens que estão na polaridade masculina mais ativas. E isso pode acontecer também inversamente. Então, para que esses relacionamentos, né, por exemplo, um casal que está com a polaridade invertida no relacionamento, não tem mais jeito, né, não tem como melhorar isso, e tem sim, sempre a solução está dentro de nós, nunca é no outro. Então, se você, por exemplo, observa dentro do seu relacionamento, ou se você é solteira, solteiro, e está identificando que sempre, né, tem ali parceiros que não estão muito do jeito que você gostaria, o primeiro ponto é você parar tudo e olhar para você. O que você está manifestando, né? E para isso, no caso da mulher, o que seria, né, manifestar a polaridade feminina em harmonia? A mulher que está na sua polaridade feminina, ativa ali, né, fluindo, ela vai trazer uma intuição mais ativa, ela traz um acolhimento natural, ela nutre, né, o seu lar, o seu ambiente, a sua família, ela tá ali gestando, né, não somente o gestar de uma nova vida, mas ela gesta com carinho, né, os seus projetos, com cuidado, pensando ali, né, no todo, trazendo essa harmonia. E muitas vezes quando ela não tá na polaridade ali saudável feminina, ela acaba sentindo muito cansaço emocional, tá sempre esgotada, sempre estressada, sempre na correria, vai fazer uma coisa já tá pensando na outra, né? Apesar do dia a dia hoje, né, termos muitas atividades, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muitas vezes pode se sentir culpada por estar descansando, por estar ali, né, sempre se cobrando, às vezes querendo sempre estar na ativa, trabalhando, atuando, produzindo, né? Então isso são sinais que muitas vezes não tá ali na manifestação, né, fluida e com equilíbrio harmônica da polaridade feminina. Então, o convite mesmo, né, para refletir depois de todas essas informações, né, o que você está manifestando para fora, o que você está trazendo para o mundo, né? Isso vai ser sempre o resultado do que está dentro do seu ser, do que você está nutrindo no seu coração. E a resposta, né, a cura existe, ela está dentro de você. Você se olhar, você se observar, você se purificar, você se transformar. Que isso tem um potencial muito maravilhoso, né? Das suas relações se tornarem mais leves, mais fluídas, harmônicas. Muitos relacionamentos são totalmente transformados, né? Quando um ali do casal, e se for os dois, então melhor ainda, né? Começa a se olhar, começa a se curar, isso reverbera, né, para o parceiro, para a parceira e para a família como um todo. Então fica o convite, conta aqui pra gente nos comentários se você já tinha escutado falar sobre polaridade feminina, masculina, se você identificou alguma questão em você, se você já fez alguma transformação, alguma cura, né, o que isso traz aí pro seu coração, como que ressoa essas informações chegando para você. Então, também quero deixar um super convite. Hoje, dia 11 de junho, vai rolar uma super live onde você pode estar fazendo perguntas, né, trocando aí sobre o tema de polaridades, né, vai acontecer lá no Instagram. A Ismal está com um Instagram novo, então vai estar aqui embaixo na descrição. Siga por lá também, curta, interaja com a gente. E hoje, às 20 horas, vai rolar essa super live sobre polaridades com 3 instrutores da Ismal. Então a gente se encontra lá, curta o vídeo, comente, dê sugestões também. A gente está muito feliz em estar aqui com esse canal ativo para vocês. Estamos aqui a serviço e o que vocês sentirem, né, de opinar, de dar sugestões, estamos super abertos. Gratidão, que a sua semana, o seu dia, seus relacionamentos estejam cada vez mais em harmonia com a luz que vocês são. Gratidão.